Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre geometria plana, né? E dentro da geometria vamos trabalhar um conteúdo que é muito importante, que são os quadriláteros, tá bom? Então para iniciar, vamos logo para a definição. O que são quadriláteros? O que é, na verdade? São figuras geométricas planas, poligonais, que possuem quatro lados. Ou seja, quaisquer as figuras que vocês consigam desenhar que tenham quatro lados, eu posso chamar de quadriláteros. Porém, hoje, na aula de hoje, nós vamos dar foco aos quadriláteros que nós usamos com frequência, que são classificados como quadriláteros especiais. São eles os paralelogramos e os trapézios, tá bom? Agora, esses quadriláteros aqui, eles possuem subdivisões, ou seja, possuem figuras que nós conhecemos que fazem parte do grupo dos paralelogramos ou do grupo dos trapézios. Que figuras são essas, Márcio? Olha, nos paralelogramos existem os retângulos, que a gente conhece, o retângulo, né? Quem mais? O quadrado e o losango, né? Ou seja, essas três figuras são quadriláteros e também são paralelogramos, tá bom? Já os trapézios, também existem subdivisões, que são os trapézios. Desculpa aqui o erro. Os trapézios retângulo, isósceles e escaleno. Então, na aula de hoje, nós vamos mostrar as propriedades que definem cada um desses quadriláteros. E já iniciando, para a gente não perder muito tempo, já vamos falar logo sobre o paralelogramo, certo? Vou mostrar, aqui está desenhado um, e eu vou mostrar as principais propriedades. Qual é a principal propriedade que define o paralelogramo? Olha, primeiro, os lados opostos são paralelos e congruentes, ou seja, iguais. Como assim, Omar? Olha, os lados opostos, por exemplo, AD, ele nunca vai tocar BC, assim como AB nunca vai tocar CD, tudo bem? Então, sim, isso é o critério de paralelismo, né? Ou seja, eles são paralelos. E congruentes, o que quer dizer? Que são iguais. Ou seja, AD é igual a quem? BC. Da mesma forma que AB é também igual a CD. Certo? Então essa é uma característica importante dos paralelogramos. Tem outra, mas tem sim. Os ângulos opostos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Como assim, Omar? Olha, o ângulo B aqui, vou chamar ele de X, ele é oposto ao ângulo D, né? E pelo critério aqui dos paralelogramos, eles têm a mesma medida. Então, se B é X, D também tem que ser X. Da mesma forma que se A é Y, C também tem que ser Y, certo? Então, o ângulo A é igual ao ângulo C, assim como o ângulo B é igual ao ângulo D. Então, essas duas características são fundamentais quando nós queremos definir os paralelogramos, certo? Os lados opostos são paralelos e congruentes e os ângulos opostos são iguais. Na sequência, eu vou mostrar essas subdivisões aqui, ó, o retângulo, o quadrado e o losango. Vamos agora definir os tipos de paralelogramos que nós mais conhecemos, né? Que são o retângulo, o quadrado e o losango, tá bom? Então, qual é, Romário, a propriedade que define o retângulo? Né? Quando é que você vai ver uma figura e vai garantir que aquilo dali é um retângulo? Olha, é bem simples. Um retângulo, ele possui os quatro ângulos internos retos. Ou
Ou seja, são 4 ângulos medindo 90 graus. Tá bom? Então, o que define um retângulo nada mais é que os 4 ângulos medindo 90 graus. E se nós observarmos, as propriedades que eu falei anteriormente sobre paralelogramo se enquadram sim nos retângulos. São opostos, né, os lados, e congruentes, e os ângulos internos opostos são congruentes também. Então, para definir um retângulo, basta que os 4 ângulos sejam retos, ou seja, que tenham medida igual a 90 graus. Vamos lá no quadrado. O quadrado, muitas vezes, a gente passa por cima de alguns conceitos, né? E aí, se eu perguntasse a vocês o que define o quadrado, era simples a resposta. Ah, tem 4 lados iguais. Mas só isso não basta para definir um quadrado. Porque um quadrado tem que ter, claro, os 4 lados iguais. Então, possui os 4 lados iguais, mas não é só isso, certo? Não é só isso. E possui os 4 ângulos internos medindo 90 graus. Olha só, então para definir um quadrado não basta apenas que ele tenha lados iguais. Tem que ter lados iguais, mas também os 4 ângulos têm que medir 90 graus. Ou seja que, ó, os 4 ângulos são ângulos retos. Ó. E daí, o que é que eu tiro? Olha, observa que para definir um retângulo não bastavam os ângulos. Então daqui eu tiro que todo quadrado é retângulo. Mas nem todo retângulo é quadrado. Por quê? Porque tem que ter, além dos 4 ângulos de 90, os 4 lados iguais. Tudo bem? E a definição que vocês e a maioria das pessoas achavam que era para o quadrado, na verdade é para o losango. Certo? O losango, sim, possui os 4 lados iguais. Basta para que você diga que essa figura é um losango, certo? Não precisa olhar para os ângulos. Daí eu retiro que todo quadrado é losango, mas nem todo losango, porque tem que estudar os ângulos, ou seja, nem todo losango pode ser um quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, a parte de paralelogramos é essa aqui. Na sequência, eu vou falar sobre os trapézios, ok? Bom, continuando nossa aula, né, vamos falar agora sobre os trapézios, tá bom? Lembrando que os paralelogramos, né, têm como característica fundamental que os lados opostos são paralelos e congruentes, e que os ângulos opostos são congruentes. Já nos trapézios, nós temos que ver o seguinte, olha, possuem apenas um par de lados paralelos, ou seja, não são mais 2, só são um par. Nesse caso, o lado AD é paralelo ao lado BC, certo? Nunca vai se tocar. Se vocês observarem, o lado AB e o lado DC ou CD, eles não são paralelos, porque em algum momento eles vão se tocar, tudo bem? Então a principal característica dos trapézios é que possui apenas um par de lados paralelos. Existem os elementos do trapézio que a gente vai conhecer. Os 2 lados que são paralelos, eles são chamados de bases. E aí nós vamos ter um lado que é maior, ou seja, a base maior, e um lado menor, que nós chamamos de base menor, certo? Se nós traçarmos uma reta perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, entre essas 2 retas, que são paralelas, certo? Nós chamamos isso aqui de altura. A altura do trapézio, certo? Então ele tem base maior, ele tem base menor e ele tem altura. Só que além desse trapézio que a gente costuma ver, eles são divididos em 3 tipos, que são os trapézios retângulos, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre eles, certo?
e quais são as propriedades que definem cada um deles. Ora, o trapézio retângulo tem uma semelhança com o retângulo quando nós falamos nos paralelogramas. Por quê? Porque vai aparecer ângulos retos, certo? Então o trapézio retângulo ele tem como principal característica dois ângulos de 90 graus. Ou seja, o trapézio para ser retângulo ele tem que possuir dois ângulos medindo 90 graus. Certo? Então essa é a principal característica do trapézio retângulo, que ele possua dois ângulos medindo 90 graus. Vamos para o trapézio isósceles. Ora, no trapézio isósceles, a propriedade que define ele não são ângulos, né? Basta olhar para os lados. O que é que ele diz? Que as retas que ligam as duas retas paralelas, então primeiro vamos identificar. A reta AD é paralela à reta BC, né? Então as retas que ligam é justamente CD e AB, né? Então essas duas retas, para o trapézio ser isósceles, elas têm que ter a mesma medida, ou seja, esse lado tem que ser igual a esse, certo? Então, definindo aqui, está um pouquinho apertado, mas acho que dá certo. Olha. As retas que ligam as bases possuem a mesma medida. Ou seja, o lado AB é igual ao lado CD. Isso define o trapézio isósceles. E para finalizar, o trapézio escaleno. O trapézio escaleno, todos os lados são diferentes. Todos têm medidas diferentes. Então vou colocar aqui, ó. Todos os lados possuem medidas diferentes, tá bom? Então, o trapézio escaleno, né, para definir ele, basta saber que todos os lados possuem medidas diferentes. Então, pessoal, para finalizar, os trapézios, né, possuem apenas um par de lados paralelos, são divididos em três tipos. O trapézio retângulo, que possui dois ângulos de 90 graus. O trapézio isósceles, que as retas que ligam as bases têm a mesma medida. E o trapézio escaleno, que possui todos os lados diferentes. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Tchau!